Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês por que as testemunhas de Jeová não chamam o seu local de adoração de igreja, mas sim de salão do reino, tá? Então, por que eles não usam o termo igreja? O que me motivou a fazer esse vídeo? Foi um pedacinho de um vídeo de um professor aqui do TikTok que ele estava criticando e tal, e ele falou o seguinte das testemunhas de Jeová, ó, do salão, quer ver? Vou colocar aqui para vocês só a voz dele, tá? Uma outra igreja a qual jamais congregaria seria justamente o Salão do Reino. Você vê que é algo tão ruim que nem de igreja eles chamam, e sim Salão do Reino. Bom, então ele falou aqui, né, que é tão ruim que nós chamamos de Salão do Reino e não igreja, né? Mas então por que as testemunhas de Jeová, elas, aqui que tem até eu tô com um artigo aqui, ó, por que as testemunhas de Jeová não chamam o seu local de reuniões de igreja? Então preste bem atenção, pessoal, que vocês vão entender, tá? Nós temos, tudo que nós fazemos tem base bíblica, tá? Então é o seguinte, ó, na Bíblia, a palavra grega, que às vezes é traduzida por igreja, se refere a um grupo de adoradores e não ao local onde eles se reúnem, tá? Você já ouviu algumas pessoas falando, a igreja somos nós, né? E é exatamente isso. Quando nós formamos pessoas para falar sobre Deus, para adorar a Deus, nós formamos uma igreja. Igreja não é o prédio, tá? Por exemplo, ó, quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma, ele enviou cumprimentos ao casal Áquila e Priscila e acrescentou, deem lembranças à igreja que se reúne na casa deles. Então, ó, olha que interessante, Paulo não estava enviando saudações a um prédio, ele estava cumprimentando pessoas, a congregação que se reunia naquela casa. E tem mais outros exemplos. Eu estou aqui com a Bíblia, com o Strong, com esse texto, né, de Romanos capítulo 16, versículo 5. Fala assim, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então perceba, o templo, vamos dizer assim, né, que não é templo, mas é uma casa, seria a casa, né, aqui. Só que ele chama quem de igreja? As pessoas, tá? Então, quando você chama um local de adoração de igreja, não condiz com o que diz o texto, com o que diz a palavra. A palavra aqui, ó, é essa palavrinha aqui, ó, eclésia, tá vendo? Eclesia, eclésia. Desculpe pelo meu grego aí, que eu não sou muito bom, tá? Mas, ó, quando você vem aqui, você vai ver, ó, eclésia, né? De um composto, derivado, tal, ó, reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, assembleia, a assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar, a assembleia dos israelitas, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso tumultuosamente, num sentido cristão, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso, grupo de cristãos ou daqueles que na esperança de salvação eterna em Jesus Cristo observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e por aí vai. Então, nós vemos claramente aqui que a palavra igreja, em momento algum, ela representa o templo, tá? Não é à toa que na época de Jesus Cristo ninguém chamava o templo de igreja, né? Chamava de templo, templo de Jerusalém. Então essa palavra igreja, ela começou a ser utilizada para templos na Idade Média, tá? Na Idade Média, principalmente pela Igreja Católica, e é uma das igrejas que ele também critica nesse vídeo, né? Então assim, nós vemos claramente que essa palavra, ela não deveria realmente ser usada para um templo, tá? A igreja nós formamos quando nós nos reunimos para falar. Então, por isso que as testemunhas de Jeová, ela não usa, que nem está falando no artigo aqui, ó, desse modo, em vez de chamarmos nosso local de reuniões de igreja, nós usamos o termo salão do reino. Por que salão? Por que salão do reino das testemunhas de Jeová? Então, por esses motivos aqui, ó. O prédio é um salão ou local de reuniões, tá? Então, quando nós vamos congregar, nós falamos assim, nós vamos na reunião. A gente fala, a gente vai na reunião. Não sei se você já conhece uma testemunha de Jeová. E se você vê a palavra eclesia de novo aqui, ó, reunião, tá vendo? É uma reunião, você reúne pessoas para falar sobre Deus, né? Nós nos reunimos para adorar a Jeová, o Deus da Bíblia, e para dar testemunho sobre ele. Salmos 83, 18, né? Que diz aqui, ó, que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Isaías 43, 12 também, ó. Eu anunciei, salvei e divulguei isso
quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Portanto, vocês são minhas testemunhas de Jeová, e eu sou Deus. Então, se você pegar Salmos 83, 18 na Almeida, Revista e Corrigida, vai estar Jeová também, tá? Infelizmente, a maioria das Bíblias retiraram o nome de Deus. Eu vou até mostrar para vocês aqui, peraí. Ó, João Ferreira de Almeida, aqui ó, Almeida, Revista e Corrigida, tá? Então eu vou abrir aqui em Salmos 83, 18, para vocês verem que não é invenção, né, das testemunhas de Jeová. Aqui ó, Salmos, capítulo 83, versículo 18, vou aproximar aqui, ó. Olha lá, ó, aqui tem, ó. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra, tá? Então, ó, a Bíblia Almeida também diz Jeová, tá bom? Então, esse é um primeiro motivo, né? Deixa eu diminuir aqui de novo, aqui. Outro ponto, né? Também nos reunimos para aprender sobre o reino de Deus, no qual Jesus falou muitas vezes, até na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui também, ó, em Mateus 24:14, essas boas novas do reino, né? Serão pregadas em toda a terra habitada, né? Lucas 4:43, ó. Mas ele lhes disse, tenho de declarar as boas novas do reino de Deus, né? Também as outras cidades, porque fui enviado para isso. Então, quando a gente fala Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, é um nome muito apropriado, principalmente por isso, tá? E os outros textos aqui é o 1 Coríntios 6, 16 e 19, as congregações, né, ou igreja, a palavra aqui pode ser igreja, eclesia, né? Da Ásia, eles mandam saudações. Você acha que o prédio manda saudação? Não, obviamente está falando das pessoas, né? 1 Coríntios 16, 19. Vou até ler na outra Bíblia aqui. Ó, 1 Coríntios, quer ver? 16, 19, ó. Ó, 16, 19, ó. Aqui, ó. As igrejas da Ásia, tá vendo? Vos saudam. A palavra igrejas aqui é eclésia de novo, ó, tá? Eclésia ou eclesia. Depois alguém pode me corrigir aí se eu estiver falando errado, tá? E essa palavra, ó, reunião, é a mesma palavra usada lá, né? Outro texto também, ó, aqui na tradução do Novo Mundo, Colossenses 4,15, ó. Quer ver? Transmitam minhas saudações aos irmãos de Laodiceia, a Ninfa e a igreja ou congregação que se reúne na casa dela. Então, Colossenses, novamente, a palavra aqui que na Bíblia, tradução do Novo Mundo, a gente verte como congregação, é a palavra igreja, tá? Eclesia, tá? Então, congregação, igreja, é a mesma coisa. Mostra claramente que a palavra igreja são as pessoas e não o prédio, gente. Então, é justamente por isso que as testemunhas de Jeová não usam a palavra igreja para se referir ao prédio. O prédio é um salão, tá? É o salão do reino das testemunhas de Jeová. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que, né? Por que nós chamamos o nosso local de adoração de salão e não de igreja. Um grande abraço para vocês, fiquem com Jeová e até um próximo vídeo.